Bem, mas vamos pegar os nossos livros, o livro Nascidamente. Semana passada nós começamos na página de número 163, capítulo 10, o reino milenar. E hoje nós vamos seguir aí, se Deus permitir, até a página 166, onde tem as 3 estrelinhas aí. Bem, o que nós dissemos semana passada é que o reino milenar, em primeiro lugar, enquanto uma dispensação, a Bíblia apresenta o tempo, no seu eixo evolutivo, dividido em dispensações. Então, se hoje estamos na dispensação da graça, antes dessa dispensação havia a dispensação da lei, e antes ainda a dispensação antes da lei. A próxima dispensação que se inaugurará com a vinda do Senhor é a chamada dispensação do reino milenar. E Deus divide o tempo em dispensações para que em cada uma delas, sempre avançando progressivamente, ele possa cumprir cabalmente com o seu propósito. Então, em cada dispensação, Deus avança um pouco na humanidade, com princípios específicos para aquela geração, para aquela dispensação, para aquele povo. E assim então, nós estamos hoje vivendo já há 2000 anos na dispensação que o apóstolo Paulo chama a dispensação da graça de Deus a mim confiada. Mas sempre lembrando que não é porque esta atual dispensação se chama a dispensação da graça que a graça exista somente nessa dispensação. Paulo explica isso com muita clareza no capítulo 2 e no capítulo 3 de Efésios, dizendo que chama-se dispensação da graça em razão de ser a dispensação em que esse mistério da graça é revelado por meio dos apóstolos e profetas de Jesus Cristo. Mas sempre houve a graça de Deus, que é uma graça eterna, abundante, que sempre agiu em alguma medida em todas as dispensações e continuará para sempre a graça de Deus, enquanto a manifestação do ser de Deus. Bem, mas acontece que se essa dispensação da graça é a dispensação na qual o mistério da graça é revelado, e falar que o mistério da graça é revelado quer dizer em que a graça é apresentada de modo universal, porque até então, se você lê a Bíblia de Gênesis a Malaquias, e até mesmo de Gênesis aos Evangelhos, pelo menos até o capítulo, capítulo 12 de Mateus, mais ou menos, a impressão que se tem é que a graça de Deus era uma graça restrita a um povinho, Quando eu falo povinho, não há nenhum demérito, é exatamente pelo tamanho mesmo, geográfico, que é o povo de Israel. Não é povinho em outro sentido, Nós estamos vivendo um tempo tão delicado que as palavras podem soar equivocadamente, as pessoas acharem que há algum desprezo, Eu me refiro que se você olhar o mapa mundi, Israel é um pontinho, E até hoje já é bem grande, se você comparar o Israel antigo, que era muito menor ainda do que é hoje. Então, nesse sentido, a impressão que se dá é que a graça de Deus era restrita, ou que Deus tinha um propósito específico para um grupinho minúsculo de pessoas. Mas o fato é que a graça de Deus se manifesta agora nessa atual dispensação como uma graça universal, que alcança a todos os homens, inclusive de todos os tempos e de todos os lugares. É a dispensação em que Deus, ele se mostra na pessoa de Jesus, o Cristo encarnado em Jesus, e depois, posteriormente, pela pregação dos apóstolos, que essa graça é a graça de Deus para toda a sua criação, para toda a humanidade, com vistas a cumprir
cabalmente o propósito que Deus tem para essa criação, que é elevá-la ao nível de crescimento, de maturidade, de plenificação em Cristo. Só que, mesmo vivendo nós nesta atual dispensação da revelação do mistério, da pregação do mistério, o fato é que depois de 2000 anos nós olhamos o que nós vemos. Nós vemos ainda muitos povos que não conheceram e não conhecem o Evangelho. E eu diria, a semana passada eu falava aqui sobre alguns países ou lugares bem remotos, né? Lá para o lado do Oriente, da África e etc. Mas mesmo no Brasil, desculpe me colocar dessa maneira, mas quantos que de fato ouviram o Evangelho de Jesus Cristo? Porque por mais que se diz que o Evangelho está sendo pregado, há várias formas de Evangelho. Você ouve uma variedade de evangelhos que gera muitas vezes confusão na mente das pessoas. O Evangelho é o próprio Cristo. Tudo aquilo que está de acordo com a pessoa de Jesus Cristo, com o seu viver humano, com os seus feitos, com a sua mensagem, é o Evangelho. Nada que ultrapasse aquilo que seja Cristo, nem que seja menor do que Ele. Cristo é a medida exata de Deus, ou da verdade de Deus revelada para a humanidade. Logo, essa última dispensação que nós estamos estudando, que é o reino milenar, é a dispensação em que será cumprido por ação divina e por intervenção divina as palavras de Jesus: e este evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então, com a vinda de Cristo, vai se inaugurar uma nova dispensação, que é a do reino milenar, e durante 1000 anos o evangelho será pregado em toda a terra. E nessa época não haverá confusão como há hoje, não haverá lugares remotos em que o evangelho não chegue. Isso porque Cristo vai intervir na história humana e na história da igreja e na história dos povos, para que isto finalmente se concretize. Então, hoje pode haver muita negligência, hoje pode haver muita confusão, hoje pode haver, enfim, mas no reino milenar tudo será resolvido. E logo logo nós vamos adentrar essas especificidades do reino milenar. Mas hoje, dando continuidade à nossa leitura, eu quero apresentar esse reino de Deus, como que Deus veio trabalhando esse reino na humanidade até chegar na sua manifestação no reino milenar. Então, comecemos pela expressão reino de Deus. Quando se fala reino de Deus, fala do seu absoluto domínio sobre todas as coisas, em todos os tempos e em todos os lugares. Nunca houve um tempo e nunca houve um espaço em todo o cosmos que não houvesse ali o domínio absoluto de Deus. Deus é absoluto, tudo está nele, logo ele é o grande rei do universo, o grande governador do universo. Então o reino de Deus é uma expressão muito geral, muito geral. Quando Deus cria o homem, Adão, Deus o cria, e conforme está lá em Gênesis capítulo 1, é dito que esse homem deveria o quê? Governar sobre toda a terra. É como Deus que entregasse ao homem ali, ou compartilhasse com o homem o seu reino, dizendo: olha, você agora vai ser o meio pelo qual eu vou governar sobre toda a terra. O homem foi colocado na condição de ser aquele que era o cabeça desta criação. Entenda cabeça no sentido não absoluto. Digamos assim, o único cabeça de todas as coisas é o próprio Deus. Perfeito ou não? Até porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, que Deus é o cabeça de Cristo. Então acima de Deus não tem outra cabeça. Ele é o cabeça de todas as coisas. Só que ele se coloca como cabeça de Cristo, mas Cristo por sua vez é cabeça da igreja. Sim ou não? Então
por haver uma cabeça absoluta, não significa que não haja outras cabeças que são colocadas na função e na condição de autoridade, só que uma autoridade que é compartilhada, não é uma autoridade absoluta, é uma autoridade delegada. Deus delega a autoridade. Deus faz do homem, portanto, o cabeça dessa criação. Mas nós sabemos qual foi o resultado. Esse homem decaiu, em razão da sua queda, toda a criação caiu juntamente com ele, e aí então a terra fica sem governo. Caminhando, seguindo ali Gênesis capítulo 3 em diante, depois da queda, veio o dilúvio, e aí Noé e a sua família começam um novo momento. Noé então é colocado como este grande rei e sacerdote, que deveria agora levar a cabo esse governo divino sobre a terra. Mas também nós sabemos qual foi o resultado. Não demorou 300 anos, veio a grande rebelião na Torre de Babel. Então não deu certo, né? Daí então Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vem para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. E aí surge, portanto, a partir de Abraão, a nação de Israel. E qual era a proposta de Deus para essa nação de Israel? Êxodo 19: fazer dela o reino de Deus, tornar a nação de Israel o povo que deveria trazer esse reino de Deus, aplicar esse reino de Deus em toda a terra, sobre todas as nações. Mas nós também sabemos qual foi o resultado. O povo de Israel se rebelou contra Deus, não uma, nem duas, nem três vezes. Toda a sua história, foram para o cativeiro. Por fim, Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, e daí nunca mais teve o reino em Israel. Teve um rei em Israel, nunca mais houve um trono em Israel, até que veio Cristo. Quando vem Cristo, e vocês já deram para perceber que é Deus, nas suas muitas tentativas de trazer esse reino de Deus ao mundo, por meio de representantes, sim ou não? Adão, Noé, Abraão, povo de Israel. Agora veio um homem, veio Cristo que se faz homem. Esse Cristo que se faz homem, ele traz consigo o reino de Deus. Tanto é que tanto a pregação de João Batista como a própria pregação de Jesus anunciava: é chegado o reino de Deus. Só que agora com uma nuance um pouco diferente. Mateus vai usar o critério de chamar o reino de Deus de o reino dos céus. E isso faz toda e total diferença. O reino dos céus é o reino de Deus, mas com a diferença que é o reino de Deus em sua realidade. Não é o reino de Deus mais a partir de um território, a partir de um povo, a partir de uma nação, a partir de um trono físico colocado ali em Israel, para um rei se assentar com a coroa na cabeça, um cetro na mão. Não, é o reino de Deus governando o homem de dentro do seu espírito humano. Jesus foi o homem que viveu plenamente esse reino de Deus na esfera do seu espírito, da sua psique e do seu corpo, e que transmitiu e aplicou esse reino por meio da palavra, pregando, curando, libertando os cativos. Ou seja, não se vê a partir de Cristo em diante um reino como os reinos da terra. Quando nós olhamos para Israel no Antigo Testamento, e lá se dizia que Israel era o reino de Deus, o que você vê? Você vê um povo, você vê um território, você vê um rei, você vê um trono, você vê a briga pelo trono, né? As sucessões, as dinastias e etc. Mas quando vem agora na pessoa de Jesus, esse reino de Deus, ele recebe essa conotação celestial. E é isso que Deus quer, é um reino espiritual e não um reino humano, físico, material. É um reino em que o poder de Deus, a mente de Deus, a soberania de Deus governam o homem interiormente.
Por isso que Jesus foi o homem que viveu plenamente o reino de Deus sobre a terra. O único homem que de maneira integral viveu absolutamente esse reino de Deus, que é um reino celestial, que é o reino dos céus, porque foi um homem que foi governado por Deus em todos os momentos, em todos os setores da sua vida humana, da sua vida psíquica, da sua vida espiritual. Então Cristo é, na sua manifestação corpórea, na sua encarnação, a manifestação desse reino em Jesus. Só que ainda esse reino, ele está restrito a uma pessoa, restrito ao tempo e ao espaço. Por quê? Porque Jesus viveu na carne, no corpo humano, há 2000 anos, em Jerusalém, ali nas bandas de Samaria, da Judéia, e portanto esse reino, ele estava na terra, estava em Jesus, mas ele era limitado, porque Jesus, homem, ele era limitado ao tempo, limitado ao espaço. Esse reino precisava o quê? Crescer, precisava se multiplicar para dentro de outras pessoas. É daí então que nós vemos lá a parábola do semeador. Essa parábola, nesse sentido, ela é muito específica, porque Jesus diz que o semeador saiu a semear, e ele vai agora lançando a semente em todos os tipos de solos. Não fazia seleção de solo, ele lançava a semente, um solo, lançava a semente. E diz a Escritura que essa semente é a palavra do reino. Então, pela metáfora, é Jesus lançando essa palavra acerca do reino de Deus, que agora tem esse sentido desse reino espiritual, para dentro do coração dos homens. É Deus querendo multiplicar esse reino dentro dos homens que recebem a sua palavra, que é a palavra do reino. Então imagine só, pela metáfora, uma semente que traz a natureza do reino de Deus, a natureza do reino dos céus, semeada no coração, agora germinando no coração homem, crescendo e dando frutos. Essa é a ideia da parábola do semeador. É Deus expandindo esse reino, é Deus multiplicando esse reino. Mas vocês sabem pela própria parábola que de 4 tipos de solos, somente em um desses solos vingou a palavra do reino. Ou seja, para cada 4 corações apenas um, de cada 100 corações apenas 25, de cada 1000 corações apenas 250. Mas o fato é que essa palavra foi semeada, e no final, portanto, da vida de Jesus na terra, primeiramente deixou ali alguns discípulos, primeiro 12, depois 70, depois já no Pentecostes já eram 120 discípulos, e dali, com o Pentecostes, 3.000 almas se converteram, depois 5.000 almas. Então veja como esse reino foi se multiplicando para dentro daqueles que, ouvindo a palavra do reino, criam, recebiam no coração essa palavra. E quando chegamos em Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo vai dizer que no seu tempo, de acordo com a visão de mundo que se tinha daquela época, o evangelho já havia alcançado o mundo inteiro. Então veja como que de uma semente isso vai crescendo, isso vai se multiplicando, isso vai se estendendo. E hoje, depois de 2000 anos, onde nós podemos dizer aonde esse reino chegou? Não é? Esse reino se multiplicou para dentro de mim, para dentro de você. Esta igreja, vamos falar de Devap de modo particular, é uma expressão desse reino de Deus? Então, em certa medida, sim, não é? Em certa medida, sim. E em muitos lugares e pessoas que nós nem temos ideia, o reino de Deus, ele está crescendo, ele está aumentando, ele está crescendo. A grande questão, e esse é o cuidado que nós devemos ter, é porque nós vivemos numa época em que essa luta entre o reino de Deus
e o reino deste mundo é uma luta muito grande. Inclusive eu quero aproveitar o momento e convidar vocês para não faltarem. Convidar para não faltar é boa, né? Mas é uma boa chamada, para não faltar o culto do próximo domingo. Eu tinha até o início, até a semana passada, eu tinha uma mensagem preparada para ministrar, algo que me veio ao coração, eu anotei alguns pontos importantes, mas aí quando foi hoje eu estava mexendo nessa palavra, organizando alguns tópicos tal, e aí o Espírito Santo me levou para uma outra direção totalmente diferente daquilo que eu gostaria de falar, e portanto será uma palavra extremamente necessária. No próximo domingo eu vou comunicar uma mensagem para a igreja. Não quero nem pregar, eu quero comunicar. Eu quero deixar claro o que está acontecendo no atual momento de igreja, que nós estamos vivendo, no atual momento de sociedade, no atual momento da humanidade de uma maneira geral, o que está acontecendo e nós não estamos percebendo. E será uma mensagem muito mais para as outras igrejas do que para esta igreja. Lógico que eu não sou responsável por outras igrejas, né? Mas enquanto portador da palavra, se Deus entrega algo, nós devemos falar, e a palavra é dele, não é dele? Então, eu quero que vocês orem e se preparem e venham, para que nós possamos comunicar essa palavra no próximo domingo. Uma palavra extremamente urgente, porque as coisas estão acontecendo, nós estamos sendo levados e nós não estamos percebendo com exatidão o que está acontecendo no mundo espiritual e o quão prejudicial isto é para a igreja do Senhor na terra. Tá bom? Bem, então, prosseguindo, esse reino está se expandindo, está aumentando. De modo então que no reino milenar será então a última dispensação de todos esses tempos, em que o reino de Deus vai encher plenamente a terra. Então, ao entrarmos no ensinamento acerca do reino milenar, devemos entrar com essa ideia muito clara de que o reino milenar vai ser a grande frutificação do reino de Deus em toda a terra. Feito esta introdução, pegue seu livro e leia comigo. Página 164, a partir do último parágrafo, que diz assim: quando Cristo veio ao mundo, nos dias de sua carne, o reino de Deus se instaurou e se manifestou em Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, pregando a justiça, acolhendo os pobres, curando os oprimidos pelo diabo. Esse foi o único homem, até então, a ser governado integralmente por Deus e a viver sobre a terra como uma expressão exata do seu ser eterno, ou do ser eterno. Entretanto, o reino de Deus manifestado em Jesus ainda estava restrito ao tempo e ao espaço. Era necessário que essa jurisdição celestial se expandisse para dentro de muitas outras consciências. Por isso saiu o semeador a semear a palavra do reino. E à medida que o germe da verdade caía em boa terra, no coração daqueles que ouviam e entendiam a mensagem do Evangelho, o reino de Deus se expandia na alma dos que renasciam para Deus. De sorte que ao cabo do ministério terreno de Jesus, já havia uns 120 discípulos em cujos corações despontara o reino dos céus. E havendo o Espírito Santo descido nas consciências desses primeiros discípulos, incendiando-as com o fogo da verdade, suas bocas abrindo-se, se puseram a proclamar o reino de Deus por todo o mundo e em todas as línguas, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Até que ao cabo de alguns anos, a palavra da verdade já havia alcançado os confins do mundo e o reino de Cristo prosperava mais e mais. Aonde chegava a pregação do Evangelho,
o grande engano cósmico era debelado dos corações de todos os eleitos que exerciam fé em Jesus, e o reino de Deus emergia das densas trevas e do caos de suas consciências, agora banhadas pela luz da verdade e niveladas pelo poder da fé. Entretanto, esse reino renascido no interior dos filhos eleitos e resgatados de Deus ainda precisa ser desvendado e manifestado ao mundo inteiro para testemunho a todas as nações antes que venha o fim. Como cartas vivas, manifestadas e lidas por todos os homens, os santos vencedores evangelizarão as nações, reinando sobre elas e ensinando-lhes a obediência na vereda da justiça e da verdade, a fim de que todos fidelizem seus corações ao Evangelho e entrem para o desfrute da vida eterna em Deus. E aqui surge uma questão que eu queria que os irmãos refletissem comigo antes de adentrarmos a segunda parte desse texto. Diante da exposição do Evangelho, diante da mensagem de Cristo, vivida por Cristo, ensinada por Cristo, e de que nós temos o testemunho aqui nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu imagino que todos nós aqui já lemos os 4 evangelhos, né? Eu creio que já lemos. Se você não leu ainda, tire um tempinho para ler. Você lê tanta coisa, por que não leu o evangelho de Mateus, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, em oração, em meditação, sem pressa. Depois o evangelho de Marcos, Lucas, João. Diante desse evangelho, e quando eu falo desse evangelho, é do evangelho que é Cristo, que ele viveu, que ele ensinou, que ele pregou, e de que nós temos o testemunho em Mateus, Marcos, Lucas e João, e do qual você diz participar. Cada um de nós que cremos no evangelho, cada um de nós temos uma história com Deus. Começamos, um dia nos convertemos, frequentamos uma igreja, frequentamos outra e vamos avançando diante deste evangelho, e não do evangelho que se ouve, né, evangelho de folhetim, não, o evangelho de Jesus. Quanto que nós temos compreendido? O quanto que nós, diante deste evangelho, o quanto nós temos sido confrontados com a nossa consciência, com o nosso coração. Porque o evangelho de Deus não é uma coisa que se lê ou que se prega no domingo, num culto, numa reunião de estudo. O evangelho é algo que deve ser experimentado na vida cotidiana. Agora, o grande problema é que nos esconderam o evangelho de Jesus e disseram que o evangelho de Jesus era que Jesus havia morrido por nós para que nós então pudéssemos parar de viver, no sentido de viver a vida humana, que você não podia mais ir a determinado lugar, cantar uma certa música, comer uma determinada comida e etc. E então talvez ficamos muito tempo envolvidos com tantas coisas que não promoveu nenhuma mudança real na nossa alma. Mas quando nós nos colocamos diante do evangelho de Jesus, como ele é, sem tentar encontrar justificativas para o nosso ego, nós somos confrontados. Então, quando eu pergunto que tanto nós já fomos confrontados frente a esse evangelho, isso porque tem muitos cristãos que não se sentem confrontados, eles se sentem confortáveis diante da pregação do evangelho. Ouve o evangelho e parece que o evangelho não alcança a alma, parece que não toca o coração, parece que não incomoda, parece que tudo está muito bem, parece que os pecadores são aqueles que estão lá fora e não nós que estamos aqui dentro. Então você começa a mensurar os efeitos do evangelho, desse evangelho do reino na sua vida,
à medida em que esse evangelho vai te confrontando, porque são duas coisas completamente antagônicas: aquilo que nós somos, a nossa formação espiritual e psíquica em Adão, e aquilo que é o evangelho em Jesus Cristo. Me parece que são coisas totalmente contrárias. Quanto mais eu leio o evangelho de Jesus, quanto mais eu compreendo o evangelho de Jesus, mais eu percebo quanto que a humanidade, na sua psique coletiva, ela é oposta ao evangelho de Jesus Cristo. Então, o grande desafio nosso, quanto à experiência desse reino, para que nós sejamos de fato a multiplicação desse reino, é nós averiguarmos com exatidão a qualidade do evangelho que nós temos recebido e o quanto esse evangelho tem nos confrontado nossas ideologias, confrontado as nossas vontades, confrontando o nosso egoísmo, as nossas relações, o modo como nós nos portamos e nos colocamos no mundo, em todos os setores da nossa vida. É um confronto muito grande. Isso vai acontecer se você abrir os olhos e ler o evangelho. Não é uma questão, porque me parece que o povo evangélico, ele está aguardando, agora com esses rumores de guerra que nós estamos ouvindo, está aguardando, estão falando na internet, em todo lugar: olha, está chegando, Jesus vai voltar, olha os sinais. Tem pastores associando a guerra de Israel com o fim dos dias, associando isso com aquilo outro, mas me parece que nós não nos atenamos que isso, se isso é assim mesmo, então nós vivemos momentos muito graves. Porque Jesus falou que é necessário que essas coisas aconteçam. Então não adianta lutar para que não aconteça. As guerras virão, os terremotos virão, a fome virá, as epidemias virão. Não tem como você impedir que isso aconteça. Pelo contrário, isso tudo serve de sinal, serve de advertência para nós. E advertência para quê? Para que nós possamos olhar para nós mesmos e nos perguntar se nós estamos mesmo de fato sendo trabalhados por esse evangelho de Jesus, ou se nós estamos vivendo uma vida passiva diante de tudo o que está acontecendo. Como diz o nosso velho e amigo irmão Gilmar, ele fala assim: é para isso que serve o reino milenar. Ou seja, diante de uma situação complicada, ele fala: está vendo? Aí, é para isso que tem um reino milenar. Ou seja, não houvesse um reino milenar, estaríamos perdidos, né? Mas a grande questão é que diz a Escritura, e eu acredito piamente naquilo que ela diz, que chegando esse momento do reino milenar, em que seremos julgados no tribunal de Cristo, dar ali em Hebreus o exemplo de Esaú. Diz que Esaú, quando vendeu a primogenitura, acreditava numa recuperação posterior daquilo que ele desfazia. Mas chegando o momento de receber, e não tendo como receber, porque ele havia desprezado a primogenitura, ele havia trocado, a preço de um prato de lentilha, diz que ele buscava lugar de arrependimento, mas não encontrava. Ou seja, a dor da perda, do prejuízo enorme, nós só saberemos mesmo quando o dia do julgamento chegar. Somente quando nós ouvirmos as palavras, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E não se trata aqui de perda de salvação. Essa ideia de perda de salvação é uma coisa que nem se deve pensar, porque não existe essa ideia. Salvação não é algo que se ganha nem que se perde. Salvação é algo que se experimenta. Então imagine só, os eleitos de Deus
chegando no dia da vinda do Senhor, sem estar com a sua alma preparada para entrar para a manifestação do reino com Deus, com Cristo. E aí o Senhor fala: não, mas calma, como dizia o velho profeta, é para isso que existe o reino milenar. E você perder a entrada nas bodas do Cordeiro, você perder a manifestação em glória desse reino, juntamente com todos os santos vencedores, mas será também, sim, um período de graça. Você terá ainda uma outra dispensação, tempo suficiente para você recuperar tudo aquilo que hoje fora desprezado. Mas será, como diz, um grande prejuízo, um enorme prejuízo. Mas cada um de nós, diante disso, é que sabe como responder ao chamamento de Deus. Então, o nosso apelo aos irmãos é que vocês trazem à lembrança o Evangelho de Jesus, se coloquem diante dele e se pergunte: que tanto desse Evangelho eu estou levando a sério? Agora, cuidado para não tomar essa palavra como desânimo, né? Nós dizemos agora há pouco sobre isso. Não é para desanimar, porque você vai ver a distância longa, mas é para você saber que é necessário caminhar. Mais do que nunca é preciso caminhar e não parar de caminhar. E a igreja é o ambiente onde essa caminhada se faz possível. Fora da igreja, fora do convívio da igreja, essa caminhada, não vou dizer que é impossível, mas é extremamente difícil, porque as forças do império das trevas, elas são muito fortes, elas operam, elas não dão espaço, e a igreja é o lugar onde nós estamos constantemente juntos, numa conexão de espírito, numa conexão de fé, buscando ali, não com as minhas forças, mas com a força do corpo, com as forças da igreja. Lembra que Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles? Isso significa o quê? Que onde tem uma pessoa sozinha, Jesus não está? Não, ele está dizendo da força que é a união de consciências ganhas pelo Evangelho, a força da união da fé dos que creem no Evangelho, a graça que percorre e perpassa o corpo, pelas veias do corpo, que vai alcançando e que torna esse corpo vigoroso. Então é preciso urgentemente, amados, nós nos colocarmos nessa posição de buscar compreender essa nossa verdadeira situação, tá bom? Seguindo adiante, página 167, primeiro parágrafo, diz assim: o primeiro problema com que nos deparamos acerca desse tema, ou seja, acerca do tema o reino milenar, o reino de Deus, o reino de Cristo, o primeiro problema com o qual nos deparamos acerca desse tema refere-se ao discernimento da natureza do reino de Cristo. Isso aqui, irmãos, é fantástico, tá? Parece simples, mas não é simples. Vencer na sua mente e vencer no seu coração que o reino de Deus não consiste em comida e bebida. Só em você vencer essa ideia de que o reino de Deus não consiste em comida nem em bebida, mas em justiça, paz e alegria. Isso Paulo vai dizer lá no livro de Romanos, capítulo 14, porque a igreja lá de Roma, ela estava inclusive tendo problemas de relacionamento entre os irmãos, pelo debate do que deveriam ou não deveriam fazer, se podia ou se não podia comer carne. Essa era uma discussão. Imagine só, pode ou não pode comer carne de animal?
E ainda havia na igreja de Corinto a discussão se podia ou não podia comer comida sacrificada a ídolos. É mais ou menos como nos dias de hoje, não é tanto não, mas dá para fazer uma relação. Hoje em dia, se você pode ou não pode comer comida de festa junina. Comer milho da festa junina. Tem uma festa junina, a escola faz uma festa, coloca aquelas bandeirinhas coloridas, faz uma fogueira, o povo tudo se veste de caipira, vai entender, né? Ninguém quer ser caipira, todo mundo quer xingar alguém, xinga de caipira, mas nessa época todo mundo se veste de caipira, coloca um chapéu de palha, chega um bando de gente besta, aí tem canjica, tem bolo de milho, né? Tal. Aí a pergunta é: pode comer isso ou não pode? Essa é a preocupação daqueles que pensam o reino de Deus enquanto comida e bebida. No tempo de Paulo, lá em Corinto, a ideia era se alguém podia comer uma comida que tinha sido dedicada a um ídolo, dedicada a Mamon, não a Mamon, mas a Baal, a Diana, a Astarote, né? A qualquer ídolo daquela época que pudesse ser. As pessoas estavam preocupadas, a igreja ficava lutando se podia comer, se podia beber vinho. Aí Paulo vai dizer: gente, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não ele não se manifesta e nem se define por aquilo que você veste, nem por aquilo que você come, nem por aquilo que você bebe, nem por aquilo que você ouve. O reino de Deus é um reino do coração. Se Deus não governa a sua alma, se Deus não governa os seus instintos, a sua consciência, suas emoções, suas vontades, se Deus não é absoluto dentro de você, ainda que seja idealizado como que, puxa, eu me sinto longe disso, mas é um ideal ao qual eu almejo alcançar, essa verdade divina. Mas não, nós estamos ainda julgando e medindo o reino de Deus a partir de coisas. E eu falo isso do próprio DEVAP, o que é um escândalo dizer isso do DEVAP, porque não deveria ter esse tipo de pensamento no DEVAP, absolutamente. Nós falamos insistentemente: o reino de Deus é algo do coração, é do espírito. É o quanto você está sob o controle de Deus e a operação do Espírito de Deus que te capacita a perdoar. E perdoar é perder. Os crentes, eles se abstêm de 1 milhão de coisas, mas a maioria está sofrendo doenças até mesmo físicas, doenças psicossomáticas, porque são incapazes de perdoar. Incapazes de perdoar, porque você foi ferido, porque te machucaram, porque te lesaram, e você agora leva aquilo no coração, aquela amargura, aquele ressentimento, aquele rancor, e você fica preso ao seu passado, preso a pessoas que você nem quer ver, e você não consegue se desligar da pessoa. É estranho como que os crentes têm dificuldade de perdoar, de abrir mão, mas se orgulha porque não fuma. Porque não fuma. Antes fumasse. Não que seja um conselho saudável, não é. Todos sabem que o tabaco ele faz mal à saúde. Mas tratando-se das coisas espirituais, os crentes se orgulham porque não bebem. Mas também não perdoa. Ou seja, é um sepulcro caiado, né? Apodrecido por dentro, mas por fora se veste com roupa de assembleiano, tem cara de crente, vive com a Bíblia debaixo do braço, toda suada a Bíblia, misericórdia, e toda cuspida, porque eles abrem e pregam com ela aberta e vão cuspindo, e não lê, mas está toda cuspida, né? O reino de Deus não é algo que se mensura pelas exterioridades.
Então, discernir a natureza espiritual do reino de Deus é de extrema relevância. Fizemos agora há pouco um baile dançante dos casais. E olha que há casais do Devap que não participaram porque não acham certo. Não acham certo o marido dançar com a esposa. Se o marido não pode dançar com a esposa, como é que você concebe o reino de Deus? Não dança com a esposa e não dança com o marido, mas dança com Satanás, dorme com Satanás, anda de mão dada com Satanás. Sim ou não? Gente, nós temos que discernir que o reino de Deus acontece no coração do homem, e esse reino cresce à medida que a sua consciência em relação à verdade vai se expandindo. Expansão de consciência é o mesmo que crescimento espiritual. Imagina uma criança, ela não vai crescendo, ela não vai expandindo a sua mente, sua capacidade de pensar, de discernir, de conhecer, e porque ela ganha essa capacidade, de conhecer, de discernir, de pensar e de refletir, ela vai o quê? Crescendo. O crescimento está de acordo com a expansão de consciência. Então nós precisamos entender a natureza do reino de Deus. Essa natureza é espiritual. O quanto que eu tenho sido ganho por esse reino interior. Então o primeiro problema com que nos deparamos acerca desse tema refere-se ao discernimento da natureza do reino de Cristo. Não podemos pensar, à semelhança dos judeus do tempo de Jesus, que o seu reino seja como uma monarquia teocrática, de natureza material e política, com um trono físico estabelecido em Jerusalém e Cristo nele assentado. E esse é um ponto muito grave, sobretudo nos dias de hoje, porque hoje em dia, infelizmente, em razões ideológicas, e políticas, a igreja de Jesus está tomando partido em guerras, colocando-se ao lado de um povo que julgam ser o povo de Deus. Eu acho que nós nunca lemos o Evangelho. Não, nunca lemos o Evangelho. Em nome de Deus, usando o nome de Deus em vão, porque isso é usar o nome de Deus em vão, para praticar atrocidades. Não, mas eles estão matando terroristas. E o que Jesus falou sobre os terroristas, vocês sabem? O que ele falou que o povo de Deus deveria fazer em relação aos nossos inimigos? Gente, é só perguntar para Jesus, ele te responde com uma frase, mas nós não ouvimos. Nós não ouvimos. Não ouvimos porque estamos com a mente embotada pelo engano. Então, esse discernimento de que Israel não é o povo de Deus nesse sentido. Se Deus tem algum plano para com Israel, é um plano meramente econômico, mas o reino de Deus é o reino dos céus, dentro da consciência e do coração de todo aquele que crer no Evangelho. Nada mais além disso, nada mais. E tratando-se da economia de Deus em relação ao cumprimento do seu propósito, Deus tem Israel enquanto objeto dessa economia, Deus tem outras nações, ele teve no passado, até nações pagãs são usadas nesse jogo da economia de Deus para o cumprimento do seu propósito, mas não significa que o que essas nações praticam em nome de Deus sejam por ele aprovadas. Pelo contrário, parece até um contrassenso, mas quando você lê o Antigo Testamento, e lá se dizia numa linguagem bem rudimentar, mas falava que Deus suscitava a Babilônia para punir Israel. Lembram disso? Porque Israel rebelou-se contra Deus, usava a nação de Babilônia para poder punir Israel. Então era como se fosse Deus orquestrando uma disciplina. Aí depois que Babilônia ia lá punir Israel,
Aí Deus falava: agora eu vou punir vocês porque vocês maltrataram Israel. O que significa que Deus não está doido. O que significa que, na verdade, a ação de ir de encontro a Israel por parte de Babilônia era uma ação bélica, política e carnal, no jogo das nações, pelo poder. E que Deus, ao permitir que essas coisas aconteçam, essa permissão é chamada vontade de Deus. Porque se Ele quisesse impedir, Ele impediria. Se Ele permite, agora não quer dizer que porque Deus permite que tal coisa aconteça, seja a vontade diretiva dEle, seja a sua santa e perfeita vontade. Não. Por isso que depois que acontecia, então esse povo deveria também pagar pelo que ele tinha feito. Se ele tivesse sido de fato um instrumento direto de Deus, por que Deus haveria de puni-lo? Se ele simplesmente fez o que Deus gostaria que fosse feito. Entende? Então temos que tomar muito cuidado com essa questão da natureza do reino de Deus e não confundirmos nem igreja institucional com o reino de Deus, nem países específicos com o reino de Deus, e nem achar que Deus está por detrás de bombas e de mortandades. Absolutamente. Eu sei que nem todos vão ouvir o que eu estou dizendo, né? Quem vier domingo que se prepare, que o chicote vai piar. Mas a única coisa que eu posso fazer diante do meu papel é pedir que aqueles que acreditam em mim, Alexandre Rodrigues, aqueles que me escutam, que acham que tem alguma coisa ainda a ser dita, que ouçam com humildade. E aqueles que não ouvirem, também não há problema da minha parte, porque a palavra não é minha, eu sou apenas o portador, né? Então cabe a mim falar, cabe a você ouvir ou não ouvir. Perfeito? Seguindo adiante, para nós podermos encerrar por hoje, diz assim o primeiro parágrafo da página 167. O primeiro problema com que nos deparamos acerca desse tema refere-se ao discernimento da natureza do reino de Cristo. Não podemos pensar, à semelhança dos judeus do tempo de Jesus, que o seu reino seja como uma monarquia teocrática de natureza material e política, com um trono físico estabelecido em Jerusalém e Cristo nele assentado. É assim que a maioria vê. Lá em Israel, um trono, uma cadeira grande, com os braços grandes, de ouro, e Jesus sentado nela, com um cetro na mão. Entende que assim é o reino de Deus. Quando Jesus foi perguntado por Pilatos se ele era o rei dos judeus, e aqui é onde nós temos que parar e ler, porque essa pergunta foi feita para Jesus. Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Inclusive, essa foi a inscrição que colocaram sobre a cruz: INRI, Jesus Cristo, rei dos judeus. Aí eu pergunto para vocês, antes de continuar a leitura: Jesus é o rei dos judeus? A igreja até hoje prega isso e acredita nisso. Eu pergunto: quem foi que disse para vocês que Jesus é o rei dos judeus? Quem disse isso? E não é? Bem, perguntaram para ele. E o que ele respondeu? És tu o rei dos judeus? E Jesus nega, dizendo: de fato eu tenho um reino, de fato eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Israel é deste mundo? Então Jesus está negando, dizendo que ele não é o rei dos judeus. Não que ele não seja, no sentido de que ele é rei de toda a terra, né? É nesse sentido mesmo, é escatológico da coisa, nesse sentido que querem dar, né, uma chancela a uma nação, como que
cercasse Israel com uma sebe de ouro, de fogo, que nessa aqui é de Deus, porque Jesus é o rei. Não. Para com isso. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ora, com esse conceito, não quis o Senhor ensinar que o seu reino é etéreo, de outra dimensão. Ou melhor, voltando, né? Quando Jesus foi perguntado por Pilatos se ele era o rei dos judeus, respondeu-lhe categoricamente: o meu reino não é deste mundo. Ora, com esse conceito, não quis o Senhor ensinar que o seu reino é etéreo, de outra dimensão, como que apontasse para uma região extraterrena, fora dos limites geográficos da terra. Afinal, a pergunta do governador da Judeia não foi de onde era o seu reino, mas se ele era o rei dos judeus. Certamente, com essa resposta, tinha Jesus em vista anunciar a natureza do seu reino, que não pode ser confundido com nenhuma monarquia humana, nem mesmo com a do povo de Israel, cujas estruturas são tipicamente terrenas. Enquanto os reinos deste mundo se organizam material e externamente, com circunscrições, leis positivas, instrumentos de educação e punição, extrínsecos e superficiais em relação ao homem, o reino dos céus é orgânico e essencial ao ser humano, onde Deus habita e governa. Com a entrada do pecado no mundo, o império das trevas foi engendrado na consciência humana. Ou seja, a partir daqui nós estamos convidando os irmãos a pensarem: se o reino de Deus é um reino interior ao homem e espiritual, esse reino ele vem para suplantar um outro, que seria o império das trevas. Ou seja, ao falar do reino de Deus, você tem que pensar o reino de Deus de um lado, o império das trevas de outro. Essa é a única luta que há. O reino de Deus, que é o seu governo soberano e absoluto dentro do homem, e do outro lado, o império das trevas. Como diz, com a entrada do pecado no mundo, o império das trevas foi engendrado na consciência humana. E desde então nunca se ouviu falar de que esse tal domínio do mal tivesse na terra uma capital ou um trono físico onde se assentasse a personificação do mal. Qual é o argumento? Por que quando se fala de reino de Deus, você pensa num território aqui na terra? Você pensa num líder sentado num trono para governar? E quando se fala do império das trevas, você não fala disso. Se bem que falam, né? Se bem que acham que o trono do diabo é o Vaticano, outros acham que é os Estados Unidos, outros acham que é no Irã, outros acham que é no Brasil, né? Mas o fato é que quando se fala de império das trevas, você não vai relacionar a um lugar e a uma personificação do mal assentada no trono, né? Governando com leis positivadas, dominando sobre um povo. Ou seja, assim como é o reino de Deus, também é o reino ou o império das trevas, dentro da consciência humana. Pelo contrário, o testemunho das Escrituras e da experiência é que esse império possui sua sede no coração humano, onde por meio da morte reina o pecado e cujo poder se expressa por meio de toda sorte de injustiça e maldade contra Deus e os homens. O reino de Cristo, semelhantemente, se estabelece na alma humana, que acolhe o amor da verdade e em cujo coração se entroniza a graça de Deus pela prática da justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Contudo, a diferença entre o reino de Deus e o império das trevas consiste no fato de que no império das trevas reina apenas a influência do mal na consciência humana, ao passo que no reino de Cristo, o próprio Logos, imanentemente ao homem, faz de seu coração trono e habitação, e por meio de suas faculdades expressa os ricos atributos da divindade, o fruto do Espírito.
De sorte que aquele que viu e entrou no reino de Deus pode dizer assim como Paulo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos mais um pouquinho para ir até as estrelinhas? Diante disso, seduzidos pela linguagem antropomórfica das Escrituras, muitos dirão: esses textos citados falam do atual momento da igreja na terra, não da manifestação do reino de Cristo ao mundo, que será físico, literal e tangível, e cuja sede será em Jerusalém, de onde procederá a lei para todos os povos. Ou seja, os crentes dirão: está tudo certo, o reino é interior mesmo, é no coração, mas é agora. Mas na vinda será lá em Israel. Terá um trono literal, Jesus vai se assentar no trono e vai fazer a coisa acontecer deste modo. Ora, vede, esses que assim argumentam, certamente se esqueceram do que dissera expressamente o próprio Cristo, quando perguntado pelos fariseus sobre quando se manifestaria o reino de Deus, que não vem o seu reino com aparência exterior, nem será situado em Jerusalém, ou em qualquer que seja o lugar considerado sagrado ou privilegiado. A leitura literal que fazem das Escrituras não os deixa perceber que o reino prometido não procederá do espaço sideral, nem se situará em uma terra sagrada, porque o reino de Deus está dentro do homem, de onde procede e do qual se manifestará ao mundo. Na verdade, queridos, se esse reino de Cristo não for um reino instaurado dentro do homem, não resolverá muita coisa. Porque qual foi o grande problema da lei de Moisés lá no Monte Sinai? A lei continha os mandamentos adequados, santos, justos e bons. Então ali havia uma lei dada ao povo. Qual foi o problema? Paulo vai explicar. É que a lei externa ao homem, ela é santa, ela é justa, ela é boa, está tudo certo com a lei. O problema é que o homem não é santo, o homem não é justo e o homem não é bom. Então instaurar um reino de forma exterior é repetir o que aconteceu no Sinai. E Deus sabe que isso não funciona. Ele sabe e sabia. Na verdade, Ele fez daquele modo exatamente para nos ensinar que a grande solução para o homem deve acontecer dentro dele e não fora do homem. Essa falta de compreensão é que leva muitos a pensar que o reino de Deus consiste em comida e bebida, usos e costumes, ou até mesmo, à semelhança de Nicodemos, em mero conhecimento de sistemas teológicos. E os faz esquecer-se ou olvidar que o reino de Deus consiste no nascimento de uma nova consciência, gerada pelo Espírito de Deus nas mais íntimas faculdades do coração humano. A nação de Israel, conforme estabelecida nos tempos do Antigo Testamento, e a lei mosaica outorgada no Monte Sinai, são a maior prova de que o reino de Deus não pode ser externo ao ser humano, como que uma monarquia meramente fundada num espaço geográfico com uma lei compulsoriamente prescrita aos homens. A história mostra o resultado: uma nação fracassada sob a maldição de uma lei enferma que nada podia contra o pecado na carne, em razão de sua fraqueza e inutilidade. Por isso, a necessidade de um reino interior, com o trono do Altíssimo fulcrado na consciência dos homens e a lei divina inscrita em suas mentes e corações, a fim de que todos, do menor ao maior, sejam conduzidos interiormente pelo Espírito de vida ao verdadeiro conhecimento de Deus e à obediência de Cristo. Bem, vamos parar por aqui nossa leitura. E eu quero que vocês guardem essas
informações no coração de que a primeira coisa a ser resolvida antes de estudarmos o reino milenar é entender a natureza do reino de Deus. Por quê? Para você não entrar no estudo do reino milenar pensando nas estruturas de um reino terreno. Ou seja, ao entrarmos no estudo do reino milenar, você tem que entrar com a compreensão de que o reino de Deus é um reino espiritual na consciência humana. Se alguém falhar nessa compreensão e neste primeiro problema, dificilmente você entenderá o que é o reino milenar. Porque você vai entrar pensando que Deus vai vir. Imagina só o anjo descendo com a corrente na mão. Uma corrente. Não, mas está em Apocalipse capítulo 20. Vi descer do céu um anjo que tinha uma corrente na mão. Aí você fica imaginando um anjo com uma corrente na mão. Aí cada um pensa numa corrente. Tem uns que pensam numa corrente de cachorro, né? Aquelas normal de casa. Outros pensam, não, se é para amarrar Satanás, tem que ser uma corrente mais robusta. Aí você fica imaginando uma corrente, né, grossa, grande, o anjo carregando aquela corrente pesada com os cadeados grandes, né? E aí pega Satanás pelo rabo, puxa, e amarrando Satanás com corrente, tranca o cadeado e coloca dentro de um fosso, de uma cisterna, e coloca uma pedra. Agora você vai ficar cair, seu Satanás. Porque é o texto bíblico que traz essa linguagem. Mas se você pensar num reino de forma de uma estrutura terrena e física, você vai pensar que é assim que será o reino milenar. Bem, já que o gramunhão está preso num buraco, agora Jesus pode se assentar na cadeira dele, porque antes não podia. E da cadeira dele ele vai, agora a partir de hoje é assim que vai ser o mundo. Então, fez-se necessária essa introdução, falando da natureza do reino, para você entender que se o reino é espiritual, tudo nesse reino é espiritual. Satanás é espiritual, sua prisão é espiritual, a corrente é espiritual, o fosso é espiritual, e tudo será visto na perspectiva do que aqueles elementos simbólicos representam. Tá bom? Próxima semana estaremos aqui, se Deus permitir, dando continuidade.